Olá, caro aluno do curso de Legislação Penal Especial. Mais uma aula comigo e na aula de hoje eu vou trabalhar com vocês a lei de tortura. Tortura é um tema importante, já foi tema de dissertação do Ministério Público. Não sei se você sabe, o Ministério Público de São Paulo, ele coloca 3 temas para serem sorteados na dissertação, antes da prova, antes da segunda fase. Um dos temas ali possíveis de serem sorteados, um dos temas era exatamente a lei de tortura. Não foi sorteado naquele concurso, então continua sendo um tema bom, que está no banco de dissertações. Pode ser o tema da sua prova. Não importa se você está prestando concurso por MP, magistratura, defensoria, polícia, lei de tortura é uma lei importantíssima. Por isso, eu acho imprescindível nós fazermos uma introdução. Preste atenção na introdução. Quando você tem que discorrer sobre a tortura, lembra que somente após a Segunda Grande Guerra é que nasce o movimento de repúdio à tortura, o movimento internacional de repúdio à tortura. E quando nasce movimento internacional de repúdio à tortura, claro que esse movimento culmina com aprovações de convenções e tratados contra a tortura. Alguns, inclusive, ratificados pelo Brasil. Pô, Rogério, você falou da tortura no âmbito externo. E no Brasil? Quando que o Brasil começou a se preocupar com a tortura? Foi antes da Constituição de 88? Claro que não. O regime de exceção, ele não tinha uma preocupação tremenda com a tortura. No Brasil, somente após a Constituição de 88 é que foi consagrado como direito fundamental do cidadão não ser submetido à tortura. Artigo 5º, inciso romano 3. Ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento desumano ou degradante. Vejam, o inciso espelha um mandado constitucional de criminalização. O inciso espelha mandado constitucional de criminalização, ainda que implícito. O Constituinte, quando diz ninguém será submetido à tortura, implicitamente ele quer que o legislador pune de forma suficiente e eficiente esse comportamento desumano. Observação 2. De acordo com a maioria, trata-se de garantia absoluta, não comportando exceções. De acordo com a maioria, trata-se de garantia absoluta, não comportando exceções. Eu sei que os direitos e garantias previstos na Constituição não são absolutos, em regra, alguns são. De acordo com a maioria, este direito previsto no artigo 5º, inciso 3, ou esta garantia prevista no artigo 5º, inciso 3, é absoluta, sim. Depois que a Constituição prevê como direito fundamental ninguém ser submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante, veio a Lei 8.069 de 90. E no artigo 233 do ECA, aparece como primeiro diploma a definir o crime de tortura. Porém, aqui a vítima, apenas criança e adolescente. A Lei 8.072/90 equiparou a tortura a crimes hediondos. E somente em 97 veio a Lei 9.455 definindo a tortura no Brasil, inclusive revogando o artigo 233 do ECA. Agora, em se tratando de tortura, pouco importando a vítima, se criança, adolescente, adulto ou idoso, é a Lei 9.455 de 97. E eu não posso deixar de mencionar a Lei 12.847, que institui o Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. Vejam quanta informação importante para a sua dissertação. Rogério,
O Brasil, então, cria uma lei específica punindo a tortura, e, aliás, definindo tortura. É a Lei 9.455 de 97. Essa lei seguiu rigorosamente os tratados internacionais ratificados pelo nosso país. Vejam, no Brasil, a lei de tortura destoa dos tratados internacionais. Destoa dos tratados internacionais. Em dois pontos. Primeiro ponto, a tortura pode ser praticada por qualquer pessoa. A tortura pode ser praticada por qualquer pessoa. É um crime comum. Não precisa figurar como sujeito ativo agente do Estado. Não precisa figurar como sujeito ativo agente do Estado. Compreendeu? Joia? Este é o primeiro ponto. E eu deixo claro que os tribunais superiores já reconheceram essa diferença. Os tribunais superiores já reconheceram que no Brasil, diferentemente de tratados internacionais, a tortura é crime comum. Não precisa figurar como sujeito ativo agente do Estado. Assim decidiu o STJ no segundo semestre de 2018. Olha só o que decidiu o STJ. De início, cumpre esclarecer que o conceito de tortura tomado a partir dos instrumentos de direito internacional tem um viés estatal, implicando que o crime só poderia ser praticado por agente estatal ou por um particular no exercício da função pública. A despeito disso, o legislador pátrio, ao tratar da lei de tortura, foi além da concepção estabelecida nos instrumentos nacionais, na medida em que, ao menos no artigo 1º, inciso 1, ampliou o conceito de tortura para além da violência perpetrada por servidor público ou por particular que lhes faça às vezes. Vejam que a tortura no Brasil é um crime comum. Ampliou-se o espectro da proteção. Fácil. Não bastasse isso, o Brasil destou em mais um ponto. Qual ponto? A tortura, de acordo com a nossa legislação, é prescritível. A tortura, de acordo com a nossa legislação, é prescritível. A tortura prescreve. Os crimes imprescritíveis estão na Constituição. Artigo 5º, inciso romano 42, artigo 5º, inciso romano 44, racismo e ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Vejam que a nossa Constituição não considera a tortura crime imprescritível. Rogério, peraí. A nossa Constituição não reconhece a tortura como imprescritível, mas tratados internacionais, sim, inclusive alguns tratados o Brasil ratificou. E agora? Eu fico com a Constituição, a tortura no Brasil é prescritível, ou eu fico com os tratados, tortura no Brasil é imprescritível? A tortura prescreve ou não prescreve? Bom, vamos lá. Uma primeira corrente diz o quê? Uma primeira corrente diz que o Tratado Internacional de Direitos Humanos é ratificado com status de norma infraconstitucional, ainda que supralegal. Ainda que supralegal. Se é infraconstitucional, prevalece a Constituição. Prevalece a Constituição Federal. Tortura prescreve. Uma segunda corrente discorda. Uma segunda corrente diz que no conflito Constituição, tratados internacionais de direitos humanos,
deve prevalecer a norma mais favorável aos direitos humanos. Prevalece o tratado. Para esta corrente, tortura não prescreve. O Supremo já chegou a decidir, quando foi provocado a rever a lei da anistia, o Supremo já chegou a decidir de acordo com a primeira corrente. O STJ, numa reparação de danos, numa ação cível de reparação de danos, adotou a segunda corrente. Numa ação cível, não numa ação penal. Então, olha que interessante, o STF já deu o recado de que concorda com a primeira corrente. O STJ, numa ação cível de reparação de danos, adotou a segunda corrente. Tá ok? Tudo isso você tem que colocar na sua prova em sede de introdução. Até agora nós estamos aqui em torno de 20 minutos, 15 minutos de aula só fazendo uma introdução no assunto tortura. Vamos entrar na lei propriamente dita. Vamos analisar cada um dos artigos, parágrafos, incisos. O artigo inaugural, ele diz: constitui crime de tortura 1. Constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental, com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa, para provocar a ação ou omissão de natureza criminosa, em razão de discriminação racial ou religiosa. Reparem a pena, reclusão de 2 a 8 anos. Nós vamos analisar de forma genérica o artigo 1º, inciso 1, e depois eu vou desdobrar as letras A, B e C. Vamos lá. Quem é o sujeito ativo? O crime é comum. O crime é comum, pode ser praticado por qualquer pessoa. O tipo não exige qualidade ou condição especial do agente. E o sujeito passivo, Rogério? O crime também é comum. Nós estamos diante de um crime bicomum. Ele é comum no sujeito ativo, é comum no sujeito passivo. Qual é a conduta punida no artigo 1º, inciso 1? Constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça. Constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça. Constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça. Então vejam que aqui eu tenho constrangimento, e o constrangimento se dá mediante violência física ou violência moral. E o agente constrange alguém com emprego de violência ou grave ameaça a título de dolo, mais fins especiais. São esses fins especiais que você lê nas letras A, B e C do inciso. Esses fins especiais estão nas letras A, B e C. Está aqui, ó. Constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando sofrimento físico ou mental. A, com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa. B, para provocar ação ou omissão de natureza criminosa. C, em razão de discriminação racial ou religiosa. Vamos analisar cada uma dessas finalidades. Eu começo com a primeira finalidade. Com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa. É a chamada tortura-prova. Se seu examinador pedir para você discorrer sobre a tortura-prova, ele está pedindo para você explicar o artigo 1º, inciso 1, letra A da lei de tortura.
A finalidade aqui é obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa. Olha o exemplo, ó. Exemplo 1. Credor tortura devedor para que este confesse a dívida. Ou segundo exemplo, policial tortura alguém para confessar a autoria de crime. Policial tortura alguém para confessar a autoria de crime. Para confessar a autoria de crime. São dois exemplos de tortura à prova. Um envolvendo particular, outro envolvendo agente do Estado. Eu estou dando esses dois exemplos para você perceber que no Brasil a tortura não é necessariamente praticada por agente do Estado. Eu estou dando dois exemplos, um praticado por particular, outro por agente do Estado. Rogério, e quando é que este crime se consuma? Consuma-se com o constrangimento causador de sofrimento físico-mental. Consuma-se com o constrangimento causador de sofrimento físico ou mental. Rogério, ele, torturador, precisa obter a informação desejada? Não. Dispensa a obtenção da informação desejada. Se ele consegue obter a informação desejada, a informação, a declaração, a confissão, isso é exaurimento. E o juiz, no caso, considera o exaurimento na fixação da pena base. Admite tentativa? Claro que admite. A tentativa é perfeitamente possível. Nós estamos diante de um crime plurissubsistente. Esta é a finalidade da letra A, chamada tortura à prova. Vamos agora para a letra B. A letra B traz a chamada tortura-crime. O torturador constrange alguém com violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental, para vê-lo praticar a ação ou omissão de natureza criminosa. Por isso que eu repito, é a tortura-crime. Tortura-crime. Rogério, me dá um exemplo. João tortura Antônio para que este mate alguém. João tortura Antônio para que este mate alguém. Compreenderam? João cometeu o crime de tortura, tortura-crime. João vai responder pelo artigo 1º, inciso 1, letra B. E o crime se consuma com constrangimento, mesmo que o Antônio não mate ninguém. Se o Antônio matar alguém, João, além da tortura, vai responder pelo homicídio na condição de autor imediato. Então vejam que o crime consuma-se com o constrangimento. O crime consuma-se com o constrangimento, sendo dispensável a conduta criminosa por parte do torturado. A conduta criminosa por parte do torturado. Aliás, se o torturado praticar o crime, o torturador, além da tortura, responde pelo crime praticado pelo torturado na condição de autor imediato, concurso material. Se Antônio matar alguém, João vai responder pela tortura, mais o homicídio praticado por Antônio na condição de autor imediato. A tentativa
é perfeitamente possível. A tentativa é perfeitamente possível. Compreenderam? Joia? Rogério, e se João torturar Antônio, não para que Antônio pratique crime, mas para Antônio praticar contravenção penal? O artigo 1º, inciso 1, letra B, só é tipificado quando o torturador busca do torturado a prática de crime ou também quando o torturador busca do torturado a prática de contravenção penal? João tortura Antônio para que Antônio pratique jogo do bicho. Eu tenho a tortura do artigo 1º, inciso 1, letra B. Duas correntes discutem isso. Uma primeira corrente diz que a expressão natureza criminosa contida no tipo compreende também a contravenção penal. Compreende também a contravenção penal. Logo, se João torturar Antônio para que este pratique uma contravenção, para a primeira corrente, João pratica a tortura do mesmo modo. Uma segunda corrente diz que não. Diz que a expressão abrange somente crime, evitando-se analogia em Malam Partem. Evitando-se a analogia em Malam Partem. Evitando-se a analogia em Malam Partem. Esta segunda corrente é a que prevalece. Esta segunda corrente é a que prevalece. Por fim, quando eu analiso a finalidade do agente no artigo 1º, inciso 1, existe a letra C, que trata da tortura, preconceito ou discriminação. Aqui o agente tortura em razão de discriminação racial ou religiosa. Discriminação racial ou religiosa. Por exemplo, constranger alguém por ser judeu. Constranger alguém por ser judeu. Lembrando que o Supremo trabalha a expressão raça, não no sentido geográfico, não no sentido biológico, mas no sentido jurídico. Judeu, no sentido jurídico, é raça sim. Rogério, e se for discriminação quanto ao sexo, quanto à orientação sexual, a homofobia? Bom, o Supremo, de acordo com alguns ministros, deu o recado de que enquanto o legislador não criar o tipo específico de homofobia, a homofobia pode ser ajustada em normas que punem preconceito. A magistratura de Santa Catarina já colocou como assertiva correta que a tortura homofóbica pode se ajustar ao artigo 1º, inciso 1, letra C. Eu ouso discordar. Eu até fico torcendo para que o Congresso rapidamente crie uma lei anunciando crimes de homofobia. Mas enquanto o Congresso não fizer isso, qualquer outro raciocínio é analogia em Malam Partem. Essa é a minha opinião. Rogério, quando é que o crime se consuma? Consuma-se com o constrangimento causador de sofrimento físico ou mental. Consuma-se com o constrangimento causador de sofrimento físico ou mental. E a tentativa é perfeitamente possível. Assim nós terminamos o artigo 1º, inciso 1 da Lei de Tortura. Vamos, no próximo bloco, analisar o artigo 1º, inciso 2.
traz uma tortura especial no próximo bloco.